Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Cricasoli Crochê e Amigurumi para mais uma aula da série Costura em Amigurumi. Nessa aula, eu vou dar algumas dicas, deixar aí alguns toques para você de como que você pode unir aqui duas peças mantendo esse acabamento aqui das alcinhas do ponto, deixando assim uma peça mais bem acabada. Vou também mostrar como que a gente faz o aplique de algumas pecinhas, como por exemplo esse lacinho, né? Eu vou usar ele como modelinho para você ver como que pode aplicar uma peça dependendo do tipo de peça que você vai aplicar. E vou então também ensinar como que a gente faz aplique de fios, assim. Como que a gente aplica esses fios, que pode ser usado assim, aqui a Kika, né? Eu faço a crina dela, o rabinho, eu aplico com essa técnica que eu vou mostrar pra vocês. Mas pode usar para aplicar cabelinho, nas bonecas, enfim. Então, tem bastante coisa aí bem legal para você acompanhar. Então, assista até o final essa aula para você não perder nenhum detalhe. E se você ainda não assistiu as duas aulas anteriores sobre costura em amigurumi, não perca. Eu vou deixar aqui no card o link para você acessar a última aula. E aí no canal você tem também, vou deixar na descrição do vídeo, a primeira e a segunda aula dessa série, para você não perder nada. Então, espero que você goste da aula e acompanhe aí até o final. Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva para ficar por dentro de todas as nossas aulas, de todas as novidades e dicas que a gente deixa aqui no canal, tá bom? Então, vamos começar! Bom, para fazer a união de duas peças assim, que são retas, né? Nós fazemos assim, coloca uma sobre a outra, né, conforme você vai aplicar, e aí você tem duas possibilidades aqui. Primeira, você ir envolvendo a peça toda, assim, ponto a ponto, e aí você não fica com essa alcinha aqui. Vou mostrar. Ó, vou passar aqui pra trás. Ah, e um detalhe, para que essa peça aqui, ela vai ficar com essa parte aqui, ela é uma orelhinha. Essa parte aqui, ela vai ficar à mostra. Então, para que essa cor aqui, a cor branca no caso, ela não apareça aqui a sua costura na parte de trás, você precisa costurar pegando aqui, ó, a parte de cima do ponto. Olha só. Vou achar aqui. Olha só. Você pega a parte de cima, você não vai transpassar de um lado pro outro, porque senão vai ficar marcado a sua costura na parte de trás. Para isso não acontecer, isso aí já é a primeira dica. Você vai pegando aqui pela parte de cima do ponto, olha só, não vai aparecer do lado de trás. Então, vamos lá. Posicionei aqui, e aí você tem duas opções. Ou você vai simplesmente abraçando os pontos um a um, e aí essa alcinha aqui, ela vai sumir, ela vai ficar como unida mesmo, olha só. Se eu fizer assim, na hora de voltar o próximo ponto, olha só, acaba que essa correntinha se perde, esse acabamento aqui se perde. Para que não aconteça isso, deixa eu desfazer aqui.
Para que a alcinha, então, fique assim, com esse acabamento por cima, eu entrei aqui de baixo para cima nesse primeiro ponto, então, eu vou pro ponto seguinte, passo aqui por dentro das duas alcinhas do ponto seguinte, o meu fio, olha só, e puxo, que ele vai sumir aqui, vai marcar por cima, mas como é o mesmo tom, você puxando bem, ele entra e some. Aí você vai aqui por cima do ponto, pela alcinha aqui de cima, para não marcar. Você vai fazendo dessa forma. Entra de trás para frente no ponto seguinte. Passo por cima aqui no ponto seguinte, pela parte de cima para baixo. E prendo aqui na peça maior. Olha só. E assim eu vou fazer em toda a volta, até eu encontrar aqui onde eu iniciei. Porque dessa forma, só não pode puxar demais aqui, principalmente na hora de trazer de baixo para cima, para quê? Para não ficar torto, não afundar aqui essas correntinhas. Olha só como o acabamento vai ficando para cima e fica bem mais bonitinho. Essa aqui é a primeira dica que eu deixo para você. Pra gente então vamos pro próximo. Pra gente aplicar aqui, por exemplo, um lacinho como esse daqui, você vai posicionar, né, a sua peça. Eu quero aqui nessa orelha, próxima a essa orelhinha aqui da Kika. Então, o que que eu faço? Eu vou... Esse lacinho aqui é uma gracinha, eu vou ensinar ele aqui no canal, na próxima aula do canal, que esse aqui já é o último vídeo dessa série de costura em amigurumi. Na próxima eu ensino esse lacinho bem fofinho. Então, olha só. Vou aplicar aqui na Kika, assim, quero que ele fique dessa forma. Para fazer assim, com a costura, nós vamos marcar aqui no ponto onde eu quero que ele fique. Então, ó, eu vou olhar aqui por baixo, já deixei marcadinho aqui, ó, mais ou menos onde é o ponto que eu tenho que entrar e sair. Que aqui vai ser a posição do lacinho. E aí, eu vou abraçando. Opa. Sai um pouquinho de enchimento, volta aqui pra dentro. Eu vou abraçando ele aqui. Porque esse lacinho, ele tem essa parte aqui de trás do acabamento dele, onde eu posso inserir a agulha de um lado ao outro. Então, eu vou envolver ele aqui, prendendo na cabecinha. Ele é bem facinho de colocar. Olha só. Aqui, ó, já coloquei aqui no fio. Deixa eu só posicionar direitinho. Aqui. Olha só, já tá preso. Só vou dar mais algumas voltinhas aqui. Pra quê? Pra que ele não escape. Tem duas... Como ele tem essa sobra aqui também, eu gosto de dar um nozinho, porque como ele fica escondidinho aqui por trás, não tem problema. Então, eu vou dar aqui um nozinho. Na verdade, só com esse nozinho ele já estaria bom. Mas, como é uma peça para criança, eu vou dar um reforço. Então, ó, depois a gente esconde essa sobra. Olha só. Já dei o nozinho, vou novamente aqui. Pegar aqui, ó, por baixo por dentro do trabalho. E agora, eu entro, deixa eu ver de uma forma que dá pra enxergar bem. Assim. Eu vou entrar aqui por dentro do lacinho.
vou atravessar o outro lado. E assim, puxo bem, olha só que lindinho. E já vou finalizando aqui. Para finalizar, eu vou passar assim, de um lado para o outro e voltar antes de fechar aqui, ó. Fica indo uma alcinha, eu entro com a agulha aqui, para dar um nozinho bem firme. E tá fixado. Olha só que lindo. Deixa eu afastar aqui um pouquinho o zoom para você ver melhor. Olha só que bonitinho. Lindo. Aí agora é só colocar o fio aqui, ó, onde eu terminei. Eu passo o fio aqui para qualquer direção. O outro também. E aí eu vou cortar aqui a sobra. E é assim que a gente aplica quando a pecinha tem como se fosse um botãozinho ou um lacinho que tenha qualquer enfeitinho que tenha já assim uma parte de trás para você pegar. Bem bonitinho. Agora, quando você não tem, como é o caso aqui da rédea, né? Da Kika, por exemplo. Ela é uma peça reta, como essa aqui, que vai aqui ao lado. Ela era uma peça reta, então pra gente fixar, a gente vai ter que colocar a base, que é aquela da sobra dos fios. A gente vai colocar aqui, passando por entre os pontos e dando um nozinho. Aí a gente dá um nozinho. E aí vai contornar a peça aqui. Mas eu não vou contornar a peça inteira porque ela já fica fixa, ó, ela não sai. Para que ela realmente, como é para criança, ela não escape mesmo, porque a criança pode puxar, o que que a gente faz? A gente vem aqui com a sobra maior do fio, você entra por dentro do boneco. E aí, para você aplicar, você sai em algum ponto, um pouco mais longe, passa aqui por cima do trabalho, de trás para frente, e aí você faz a curva aqui, a volta de acordo com a peça que você tá fazendo, seguindo a direção do ponto que você tá trabalhando. E dá uma voltinha aqui, olha só, abraça o fio, tá vendo aqui? Fica só uma marquinha. Eu abracei o fio e passei para onde eu quero aplicar novamente, prender novamente. Abraço aqui e abraço aqui, envolvendo, seguindo a linha do ponto para ficar disfarçado e não marcar sem puxar muito para não afundar também, senão fica feio. Para encontrar aqui. Aqui você vai unir com a costura mesmo, fazendo depois no final um nozinho e vai esconder o ponto. Então assim você consegue fixar uma peça sem que ela fique marcada, seguindo essa direção do ponto, e não precisa prender em todos, porque é só uma peça que é decorativa aqui, né? Ela não vai escapar. Então essa é mais uma dica que eu deixo aqui para você. E a última dica que eu vou deixar aqui dessa série é o aplique dos fios. Para aplicar o fio, que nem, por exemplo, aqui na Kika, eu já marquei aqui, já comecei, e aí eu fiz essa linha, né, na direção que eu quero, já aplicando os fios. Para aplicar, primeiro você precisa ter o fio no tamanho que você vai utilizar. E para você medir, você precisa primeiro saber qual é o tamanho que você quer que fique aqui sobrando, qual é o comprimento. Então, você vai medir aqui, que nem aqui que ela tem 9 centímetros esse fiozinho aqui. Daqui
até aqui, a ponta. A cabeça, a ponta tem 9 centímetros. Então, para ter 9 centímetros, eu tenho que deixar sempre 1 centímetro a mais, porque aqui vai o nozinho e ele perde um pouco do tamanho. E aí, você põe o dobro do tamanho do fio, porque ele vai dobrado ao meio. Então, no caso aqui, eu separei 20 centímetros. Aí, eu tenho um objeto aqui, essa bolsinha, que ela tem 10 centímetros de altura. Daqui até aqui, mais ou menos. Tem 10 centímetros. Então, o que que eu fiz? Eu envolvi o fio. Vou mostrar aqui. Peguei o fio, aí coloquei a ponta aqui pra frente e fui envolvendo. Envolvendo até um tamanho que eu consiga cortar, né? Numa espessura que eu consiga cortar. E aí, eu corto aqui e corto aqui. Aí, o resultado vai ser fios no tamanho que eu desejo. Olha só, cortei aqui. E aí, fica nesse tamanho, que é o tamanho que eu quero. E aí, começa a aplicar. Para aplicar, a gente faz assim. Você pega um fio, dobra ao meio, pontinha com pontinha. Vai ficar uma alcinha assim. E aí, eu venho com a agulha de crochê. Deixa eu abrir o bracinho. Com a agulha de crochê, eu vou abraçar aqui o ponto em que eu vou aplicar. Eu vou fazer mais uma carreirinha aqui, pra lá. Então, o que que eu faço? Pra lá ou pra cá, tanto faz, porque o fio, olha só, ele fica flexível, se ele vira pros dois lados, ó, ele vira tanto pra cá, quanto ele vira pra lá. Então, isso não influi. A menos que você se incomode com essa alcinha aqui, ó, que fica. Se você aplicar com a agulha nesse sentido, de lá pra cá, e virar o ponto pra cá, aparece essa alcinha. Se você for com a agulha do outro lado, não aparece. Aí você testa e vê qual é o lado que você, de acordo com a direção que você tá aplicando, e você já vai saber, mas não influencia muito não, porque isso aqui nem aparece, basicamente. Então, vamos lá. Eu vou aqui, ó, vou pegar esse ponto. Então, eu vou inserir a agulha, abraçando o ponto. No meu caso aqui, eu quero lateral, porque eu quero que caia pra lá o cabelinho dela. Aí, a direção, você vai ajustar de acordo com o que você estiver aplicando. Se for um cabelo, são várias direções dando a volta. Ou se você quer tudo para um lado, você tem que aplicar voltando os pontos, pegando aqui a agulha pro lado que você quer deixar o cabelinho. Que ele só vai virar ou para um lado, cadê aqui? Deixa eu pegar um. Ele vai virar ou para um lado ou para o outro. Se eu quero deixar para lá, ele não vai ficar. Então, você tem que ir seguindo essa organização aí. Então, você vai, abraçou o ponto, transpassei aqui por baixo do ponto com a agulha. Eu vou colocar a pontinha aqui, ó, da alcinha na agulha e puxar de um lado pro outro. Então, eu vou vir ou com a própria agulha ou com a mão mesmo, e eu vou trazer as duas pontas por dentro aqui dessa alcinha e vou puxar. Puxei. Pronto, tá aplicado. Muito simples, rapidinho você aplica. Mais uma vez, alcinha. Eu venho aqui, pegar um ponto aqui, mais pra baixo. Vou aplicar nesse ponto aqui. Então, eu vou vir aqui, puxo o fio. Aí, eu vou pegar aqui ou com a agulha ou com a mão, passar por dentro as duas pontas do fio. E vou puxar. Prontinho. Assim que a gente aplica esses fios aqui. E assim você vai aplicando fio a fio, conforme a sua necessidade.
Então, essas foram as dicas, as últimas dicas de costura aqui da nossa série Costura em Amigurumi. Eu espero que tenha ajudado você, para você aperfeiçoar os seus trabalhos. E enfim, que você faça um bom proveito aí dessas dicas. Se você gostou da série, você gostou dos vídeos, você deixe seu like para apoiar aqui o canal. E muito obrigado por acompanhar as aulas. Um grande abraço e até logo!